Daqui a alguns dias, no último domingo de maio, dia 26, vai acontecer o concurso da Caixa. Tem redação e é por isso que eu tô aqui. Talvez você esteja desesperado dos 45 do segundo tempo sem saber fazer uma redação, então eu fiz um resumão da redação para você fazer a prova aqui. A primeira coisa que você precisa saber é que introdução desorganizada nunca mais. Então a gente vai fazer o primeiro parágrafo da sua redação de forma super organizada. E eu vou te mostrar aqui com uma redação minha, tá? Basicamente, o que você vai fazer no dia da prova é, a gente vai dividir a sua introdução em 3 partes. A primeira vai até o primeiro ponto final, a segunda até o segundo ponto final e a terceira até o terceiro. A gente não quer, deixa eu marcar de cores diferentes para você poder ver. A gente não quer uma redação super com períodos longos, então a gente não quer ficar escrevendo, botando vírgula e nunca botar um ponto final. Mas a gente também não pode fazer períodos muito curtos. Por quê? Se eu escrevo curtinho e já ponho ponto final, isso comunica uma escrita um pouco infantil, um pouco informal. Então, eu dividi o meu parágrafo em 3 períodos, ou 6 linhas, tá ótimo, tá? O que eu vou fazer aqui? Primeiro de tudo, eu vou trazer um repertório, por exemplo esse. Para a pensadora Hannah Arendt, a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Então, eu vou trazer uma citação, um repertório. Pode ser a Constituição Federal, pode ser uma outra legislação, um filme, uma série, um livro, qualquer repertório. E aí, claro, talvez seja mais interessante você ter repertórios de economia, já que a gente está pensando numa prova da Caixa, para a gente começar a redação. Depois vem a problematização aqui, que é onde você vai falar sobre o tema. Então perceba que a gente não vai começar falando sobre o tema na primeira linha. A gente começa com uma referência externa e aí fala sobre o tema. E por último, a gente tem aqui a nossa tese. A tese é o momento em que a gente vai se posicionar, porque a gente está falando de um texto que é de opinião, né? É argumentativo. E a gente já vai colocar os nossos argumentos. Então, nesse caso, nesse contexto é minimizada a importância do debate sobre violência obstétrica, a gente está se posicionando. E aí vai trazer os argumentos, que nesse caso são má influência midiática e falta de denúncias, ok? Ok. Agora vamos pensar no desenvolvimento. A gente está falando no desenvolvimento desses 2 parágrafos aqui. Então, no dia do concurso da Caixa, você vai dividir a tua redação em 4 parágrafos, tá? Um de introdução, um de conclusão e os 2 do meio são os 2 de desenvolvimento. A gente vai fazer também cada um desses parágrafos em 3 etapas. Primeiro de tudo, a gente vai fazer uma estratégia de abertura, que é uma frase curtinha só para eu dizer sobre o que é aquele parágrafo. Então, olha só. Primeiramente, verifica-se o papel invisibilizador da mídia. Então, eu tô contando pro leitor. Eu vou falar sobre mídia aqui, tá? Luma, como que eu faço isso? Tem outros vídeos no meu canal ensinando a argumentar, ensinando a estrutura. Você já pode se inscrever, ativar o sininho e fazer uma maratona daqui até a prova. Assista todos. Aproveita que o canal é novo. E se você quiser, assista também no meu canal de redação pro Enem, que lá tem mais vídeo, tá? Depois, eu vou embasar esse argumento. Então, se o meu argumento é sobre mídia, agora chegou o momento de eu trazer um pensador para falar sobre mídia. E o mesmo vale no outro parágrafo, olha só. Tópico frasal e aqui embasamento com Foucault, tá? E por último, mas não menos importante, vem a minha argumentação, que é esse momento aqui da redação, e eu precisaria de um vídeo só para falar sobre ela. Mas a dica que eu tenho para dar é, para a gente ter uma argumentação sólida em provas, e com a prova da Caixa não é diferente, a gente não precisa provar os nossos argumentos. Então você não tem que provar que tem uma influência da mídia e que tem uma influência da falta de denúncias. O que você precisa é explicar qual que é o papel da mídia, qual que é o papel da falta de denúncias nesse tema, tá? Então, você não vai ver o desenvolvimento como um bloco textual, a introdução como um bloco, e sim como pequenas partes ali dentro. E o mesmo vale para a conclusão, vamos lá? Na conclusão, você vai fazer o seguinte. A gente vai propor uma intervenção. Não é obrigatório na Caixa, mas eu acho interessante. Em vez de a gente ficar falando só sobre o problema, a gente falar um pouquinho sobre solução. Então, você vai contar para o leitor que a gente vai intervir sobre o problema. Depois, você vai propor alguma coisa que possa te ajudar a intervir sobre o problema. E por último, a gente vai fechar, de preferência, retomando o repertório que a gente usou lá na introdução. Então, na introdução eu falei sobre Hannah Arendt, agora eu vou fechar retomando. Isso demonstra para o corretor que eu planejei o meu texto antes de escrever. Luma, socorro, é muita coisa para eu fazer. Eu sei, eu gravei uma aula para te ajudar passo a passo, é uma aula gratuita, tá? Vou deixar o link aqui embaixo e lá você vai conseguir se preparar mais em detalhes para a prova que tá acontecendo e depois vem me contar quanto que você tirou na redação. Feito? Então, feito.